professor de matemática, a gente vai dar aqui, o bizu vai dar as dicas aqui de como usar essa probabilidade lá na nossa genética mendeliana. Beleza? Então, vamos lá. A probabilidade, o que ela é? O que é uma probabilidade? A gente fala no comum se fosse uma chance de alguma coisa acontecer, né? A gente diz que é a chance matemática de um evento vir a acontecer. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, a moeda tem duas faces. Tem a face com a cara e a face com a coroa, né? A gente pode observar, quando ela cair, dois eventos distintos. Pode cair a cara virada para cima, ou, como só tem dois lados, ou cai cara virada para cima, ou cai coroa virada para cima. Então, tem duas formas distintas de acontecer, tá? Aí pergunta para você, qual é a probabilidade de lançar uma moeda de obtermos a face cara voltada para cima? Então, a probabilidade ensina que a gente vai ter a razão entre o evento que a gente está favorável, que é o que a gente está procurando, no caso aqui, cara, fica no numerador, e no denominador a gente coloca as chances totais. Quantas faces tem a moeda? Duas, a gente coloca no denominador. Então, a gente vai fazer como? A gente vai dizer que o evento favorável, eu tenho 1, cara, e o evento possível, né, o universo total, 2, porque tem duas faces a moeda, tá certo? Desse jeito, então, eu vou dizer que a chance de cair cara ou cair coroa ao se lançar uma moeda vai ser meio, tá? Por que meio? De onde saiu esse 1? Porque só tem uma cara nas duas faces da moeda. E a moeda tem duas faces, é esse 2 aí no denominador, tá? Se eu dividir 1 por 2, tem 0,5. Lembra que eu falei para vocês que tem que saber transformar a fração em porcentagem. Mas aí eu vou transformar a fração em decimal, 0,5, e vou multiplicar por 100. Para que eu vou multiplicar por 100? Para poder obter o resultado em porcentagem, tá? Às vezes, a questão pede a probabilidade a gente vai ver na frente que ela varia de 0 a 1, né? Mas a alternativa, ou as alternativas estão em porcentagem. Então, você tem que saber transformar a fração ou inteiro em porcentagem. No caso aqui, meio, todo mundo sabe, é uma coisa lógica, né? É igual a 50%. Tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. O que significa esse meio aqui para nós em termos de probabilidade? Esse meio aqui significa que de duas tentativas, eu espero que em uma delas caia a cara voltado para cima. É essa a leitura que eu faço de probabilidade. Tá certo? Vamos pegar o exemplo do dado. Um dado desse de tabuleiro tem quantas faces? Tem 6 faces. Em cada face tem pontinhos que representam um número. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e cair o 5 voltado para cima? 5 pontinhos voltados para cima. Então, eu tenho um evento favorável. Por que um evento favorável? Porque só tem uma face com o número 5. E quantos eventos possíveis? Quantas faces tem o dado? 6. Então, como é que eu calculo isso? Eu vou calcular da seguinte maneira, tá? Então, tem um favorável, que é o 5, um favorável, que é o 5, e tem dentro de 6 eventos possíveis. Então, a chance de jogar um dado e cair 5 voltado para cima é 1 sobre 6. Ah, você vai dizer, isso é 1/6. Mas como é que é 1/6 em probabilidade? O que significa esse 1/6 aqui em probabilidade? Significa que se eu lançar esse dado 6 vezes, eu espero matematicamente que pelo menos uma vez vai cair o número 5 voltado para cima. Eu posso jogar o dado uma vez e já caiu 5 voltado para cima? Pode. Eu posso jogar o dado 6 vezes e nenhuma delas caiu 5 voltado para cima? Pode. Mas matematicamente falando, a chance é de 1 em cada 6 tentativas. Tá certo? Dividindo 1 por 6 dá 0,1666. Vou multiplicar por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Que eu quero transformar esse decimal aqui em porcentagem. Então, a chance de cair
o 5 voltado para cima ao se lançar um dado é 16,666, quase 16,67%. Beleza? Então, essa probabilidade é isso. É isso que você tem que entender, tá? Não é que se eu jogar o dado 6 vezes, vai cair obrigatoriamente 5. Não, eu espero que caia pelo menos uma vez, um 5, um 1, um 2, todos têm a mesma chance se o dado não tiver viciado. Ok? Se não sabe o que é dado viciado, depois você procura na internet que você vai descobrir. Muito bem. Qual é a menor probabilidade? 0. A probabilidade vai variar de 0 a 1. O valor mínimo de probabilidade é 0. Um evento que não tem chance de acontecer, a gente chama de evento impossível, tá? Então, quando a probabilidade é 0, a gente diz que o evento é impossível. Por exemplo, ao lançarmos um dado, qual é a probabilidade de aparecer a face 7? Existe no dado de tabuleiro a face 7? Não, não existe. Então, isso é impossível, vale 0, tá? Então, esse é a menor probabilidade. 0, se eu converter em porcentagem, 0%, tá? A chance é 0%. E tem o evento que a gente chama de evento certo, tá? Que vai acontecer. Não é que pode acontecer, que vai acontecer, tá? Quando a gente chama de evento certo, quando a probabilidade é igual a 1 ou 100%, tá certo? Então, por isso que eu disse para vocês que a probabilidade ela vai variar de 0 a 1. A menor probabilidade é 0 e a maior é 1. Como a maior parte das probabilidades está entre 0 e 1, vai dar um número decimal, que você tem que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Tá? No lançamento de um dado, qual é a probabilidade do número obtido ser menor que 7? Ora, qualquer número que caia, voltado para cima, se eu jogar um dado, vai ser menor que 7. Porque ou vai cair o 6, ou vai cair o 5, ou vai cair o 4, o 3, o 2 ou 1. Então, a chance é 100%. Tá certo? Muito bem. Então, qual é a menor probabilidade? 0, a maior, 1. Certo? 1 significa o quanto que vai acontecer. Vale 100%. 0 vale 0%. Tá certo? Qual é a probabilidade de eu jogar na Mega Sena e ganhar? 0. Por quê? Mas todo mundo tem chance, menos eu, porque eu não jogo. Então, né? Entenderam? É isso aí. Agora, galera, isso é a base, tá? Como é que calcula a probabilidade? Vamos repetir lá. Como é que calcula a probabilidade? Em cima, no denominador, na parte de cima da fração, o que eu coloco? A chance que eu tenho, é o que eu estou procurando. No caso do dado, número 5, só aparece uma vez. É o que eu tenho lá em cima, tá? E no denominador, a quantidade de possibilidade que existe, o total. Quantas faces tem o dado? 6, então 1 sobre 6, tá certo? Na moeda, 1 sobre 2, e assim vai. A gente vai usar muito isso na genética, tá? Então, revisa aí. Tem 2 regras na genética que a gente precisa conhecer, tá? Tem uma que chama eventos mutuamente exclusivos. Tá? Como é que é isso, professor? É assim. Às vezes, a gente vai se deparar com um evento cuja ocorrência de um elimina a possibilidade da ocorrência de outro. Por isso que o título é eventos mutuamente exclusivos. Tá? Ou esse ou aquele. Não pode ser os dois juntos. Já estou dando uma dica. Ó. Ou esse ou aquele. Marca esse ou aí. Tá? Esse ou é daqui. Presta atenção. Vai ter muita questão com isso. Tá? Então, a situação que damos para esse caso já está lá em cima, né, o título aqui, eventos mutuamente exclusivos, quando um elimina a possibilidade do outro acontecer. Quando a gente vai calcular a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos, a gente vai somar a probabilidade de cada evento calculado isoladamente, tá? Então, ou esse ou aquele, qual é a chance de ser esse, qual é a chance de ser aquele? E o que a gente faz com o resultado dessas probabilidades? A gente vai somar. A gente diz em sala de aula que é a regra do ou.
O ou a gente soma, tá? Então, o ou é o quê? É quando um evento exclui o outro. Eventos mutuamente exclusivos, eu vou somar as probabilidades que eu achei, calculando os eventos independentemente. Ah, professor, está muito enrolado isso. Então, vamos ver exemplo, tá? Olha só, presta atenção, tá? Não distrai, não. A questão é assim, qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino? Olha, não é qualquer criança. Um casal está lá esperando, quer calcular a chance de nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Se for masculino, exclui o feminino. Se for o feminino, exclui o masculino. Como é que eu chamo isso? Eventos mutuamente exclusivos. Como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou calcular a chance desse casal ter uma criança do sexo masculino. Depois eu calculo a chance desse casal ter uma criança do sexo feminino. E o que é que eu faço com as duas probabilidades que eu encontrar? Eu vou somar. Tá? Ou a gente soma. Põe isso na sua cabeça. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a probabilidade de um casal ter uma criança do sexo masculino? Meio. Por que meio, professor? De onde saiu esse número? O 2 aqui é porque tem dois sexos, o masculino e o feminino. E o 1, porque só tem um masculino. Então, meio. E qual é a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino? Meio. Então, eu calculei as duas probabilidades, uma exclui a outra independentemente. E agora eu pergunto para você, ou é um ou é o outro? O que eu vou fazer com essas duas probabilidades? Hein? O que eu vou fazer? Isso mesmo. É isso que você falou aí. Eu vou somar. Eu vou somar as probabilidades. Meio de ser do sexo masculino, mais, porque é ou menino ou menina, meio de ser do sexo feminino. Como é que eu somo fração de mesmo denominador? Conserva o denominador e soma o numerador. 1 mais 1, 2, 2 sobre 2, 1. 1 são quantos por cento? 100%. Como é o nome desse evento quando dá 1? Evento certeza. Vai acontecer. Tá certo? Então, essa é a regra do quê? A regra do ou. Quando for ou, quando um evento excluir o outro, o que é que eu faço? Calculo os eventos separadamente, acho as probabilidades deles separadamente e depois eu somo as probabilidades. Beleza? Aí eu vou achar uma fração, provavelmente, vou multiplicar por 100 para poder chegar em porcentagem. Então, vamos lá. Outra situação são cálculos de probabilidade de eventos mutuamente exclusivos. Por exemplo, calcular a chance de tirar face 2 ou 4 no lançamento de um dado comum. Olha, se saiu 2, exclui o 4. Se saiu 4, exclui o 2. Então, ou é um ou é o outro. O que é que eu vou fazer aqui? Hã? É, isso mesmo. Eu vou calcular a probabilidade de lançar um dado e sair o 2. Vou calcular a probabilidade de jogar o dado e sair o 4. E o que é que eu vou fazer quando é ou? Vou somar. Então, veja lá. A chance de eu jogar o dado e cair o número 2, quanto é? 1 sobre 6. Por que é 1 sobre 6? Porque o dado tem 6 faces e só aparece uma vez o 2 nessas 6 faces. Tá? O que eu vou fazer agora? Calcular a probabilidade de sair o número 4, que é a mesma de sair o número 2, porque também só tem um 4 lá no nosso dado de tabuleiro. O que eu vou fazer com essas duas probabilidades? Ou é um ou é o outro? Né? Olha aqui, ó. Tirar o 2 ou o 4. Então, é eventos mutuamente exclusivos. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a fazer a probabilidade, 1 sobre 6 de ser o número 2, mais 1 sobre 6 de ser o 4. Como é que eu somo fração de mesmo denominador? Repito o denominador, 6, e somo o numerador. 1 mais 1, 2. 2 sobre 6. Simplificando, 1/3. Tá certo? Então, essa é a probabilidade de eu jogar um dado, cair o número 2 ou o número 4 voltado para cima. Agora,
Agora, a regra mais importante para a prova, tá? Aquela é importante, mas essa é a mais importante. Chama-se eventos mutuamente independentes. Um não exclui o outro, tá? Porque um independe do outro. Isso aqui é fundamental para a genética, tá? Você tem que dominar isso aqui para poder resolver as questões de genética. Vamos lá. A situação, vamos analisar a situação em que a ocorrência de um evento não interfere na possibilidade da ocorrência do outro. Por isso que eles são simultaneamente independentes, tá? Esse nome que a gente dá. A probabilidade de ocorrência de eventos simultaneamente independentes é calculado pelo produto. Aqui é produto, galera, tá? Da probabilidade de cada evento isoladamente. O que a gente fez lá no exemplo anterior? A gente somava. Por que a gente somava? Porque um excluía o outro. É ou. Aqui é e. Quando for e, esse e aquele, tá? A gente vai fazer o quê? O produto vai multiplicar. Uma regrinha básica que eu coloco sempre para vocês em sala é o seguinte. Repita comigo. Ou a gente soma. E a gente multiplica. Repita. Ou a gente soma. E a gente multiplica. Ou um exclui o outro. Ou eu ou ele. Está excluindo um ou outro. Se escolher um, exclui o outro. Se escolher o outro, exclui um. Aqui é eu e ele. Um não interfere no outro, porque são independentes. O que eu vou fazer? Vou calcular. Professor, exemplo. Vamos lá para o exemplo, então. Tá? Vamos supor que em um determinado, no rato, tá? O casal de rato, a cor da pelagem dele é determinada por um par de gene, em que o gene azão, dominante, ele determina a pelagem branca. Então, se o rato tiver pelo menos um azão, lembra da aula da primeira lei, tá? Se ele tiver pelo menos um azão, vai ser branco. Então, ele pode ser azão, 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 azinho, tá? E o gene recessivo azinho determina a cor amarela, tá certo? Vamos pegar um exemplo agora na prática aqui. Vamos lá. Então, considerando ainda que os pais sejam heterozigotos, vou pegar um casal, tá? Cujo o casal, né, os dois lá, são heterozigotos, azão, azinho. Para esse caráter, para esse fenótipo, tá? Cor da pele. Então, eles são de que cor? Brancos. Branco heterozigoto, tá? Os descendentes do cruzamento entre dois híbridos, lembra da aula passada, monohibridismo, tá? Primeira lei de Mendel. Quando cruza dois heterozigotos, a proporção genotípica qual é? 1/4 de homozigoto dominante, 2/4 de heterozigoto e 1/4 de recessivo. Tá? Vamos esquematizar. Tá? Da seguinte maneira, qual a probabilidade de nascer um rato macho? Olha aqui, está definindo o sexo. E, eu coloquei em negrito aqui, para chamar a sua atenção, de cor amarela desse casal de heterozigoto. Então, aqui tem quantas probabilidades? 2. O fato de ser macho exclui ser amarelo? Não. O fato de ser amarelo exclui o fato de ser macho? Não. Então, são eventos independentes. Tá? A principal regra da probabilidade é essa aqui. A outra também é importante, mas essa aqui é a principal. Então, o casal é como? Heterozigoto. Todo heterozigoto produz quantos tipos de gameta? A primeira lei de Mendel, e os gametas sempre são puros, para um par de gene, 2. Esse G aqui é de gameta, esse P aqui de geração parental, esse P de gameta. Então, esse cara aqui, vamos supor que é o macho, produz 50% de espermatozoide com azão, 50% com azinho. Aqui é a fêmea, 50% com gene azão, 50% azinho, porque ela também é heterozigota. Azão com azão, azão. Azão, azão, pelagem branca. Azão com azinho, pelagem branca, heterozigoto. Azinho com azão, branca, heterozigoto. Azinho com azinho, pelagem amarela. Então aqui, está falando só de cor. Não está falando de sexo. Está falando de sexo aqui do descendente? Não. Então ele quer o quê? Ele quer um filhote
de cor amarela. Qual é a chance de ter um filhote? Filhote tem sexo? Não. Genérico. Tá? Uma cria aqui, um filhote de cor amarela. Qual é? Tem quantos aqui? Quantas possibilidades no total? 4. 1, 2, 3, 4. O que eu faço com o 4? Coloco no denominador. Quantas vezes aparece amarela? Uma vez, coloco no numerador. Então, a chance de nascer um filhote, independente do sexo, pelagem amarela, é 1/4. Certo? Então, e de ser macho? Só tem macho e fêmea. Então, a chance de ser macho é meio. Então, eu quero macho, calcular a chance de ser o filhote ser macho, meio, e de cor amarela, 1/4. Tá? Então, nós estamos falando de dois eventos independentes, né? O sexo ele não vai interferir na pelagem e vice-versa. Então, como é que a gente faz? A chance de ter um filhote macho é meio, e a chance de ter um filhote amarelo é 1/4. E a chance de ser macho, meio, e amarelo 1/4. O que eu vou fazer com as probabilidades? Eu vou multiplicar. Meio vezes 1/4 dá quanto? 1/8. E aí lembra, lá no comecinho da probabilidade eu falei para vocês que vocês têm que dominar, transformar fração em porcentagem. Quanto é 1/8 em porcentagem? Divide 1 por 8 e multiplica por 100. Ou você vai memorizar. Meio 50%, 1/4 25%, 1/8 é metade de 1/4. Então 12,5%. Ok? Tá claro? Essa é a regra do quê? A regra do E. Então vamos lá para fechar essa primeira parte. Quantos casos pode aparecer na genética aqui mendeliana para o vestibular? 2. Eventos, um exclui o outro. O que a gente faz? Calcula os dois independentemente e soma o resultado que eu encontrei das probabilidades. Quando é um e o outro, eu faço o quê? Eu multiplico. Então, a regrinha é simples. Ou a gente soma e a gente multiplica. Ou a gente soma e a gente multiplica. Ok? Seguindo. Então, vamos lá. Considere um casal de heterozigoto para o albinismo e responda. Faça o cálculo aí na sua casa. Qual a probabilidade desse casal ter 3 crianças? 3 crianças. Ah, não falou qual é o sexo. Sendo 2 normais e a última albina. Nessa ordem. Então, ele quer que a primeira seja normal, a segunda seja normal e a última seja albina. Primeira normal, e segunda normal, e terceira albina. Aqui não está aparecendo o E. Ok, e a última albina, né? Mas aqui 2, primeira e segunda. Então vamos lá. Letra B. Qual seria o resultado do item A se não considerarmos a ordem dos eventos? Em qualquer ordem. Será que era a mesma resposta? Tá? Então vamos lá resolver. Tá assistindo aí? Dá uma pausa na aula, vai tentar resolver, depois confere o resultado aqui comigo. Tá? Rapidinho. Vamos lá. Já voltou já? Então vamos resolver. Tá, então primeiro, letra A. Casal heterozigoto, tá? Azão, azinho. Então, já fizemos esse cruzamento lá. Então dá 3/4 de normal e 1/4 de albino. Então, qual é a chance da primeira filha do casal ser normal? 3/4. Qual é a chance da segunda? Nasceu essa filha. A próxima filha é outro evento. Qual é a chance da segunda filha do casal também ser normal? 3/4. Mas, professor, já nasceu uma, não tira? Não, porque cada filha volta tudo de novo. Tá? 3/4. E qual é a chance da terceira filha ser albina? 1/4. Esse aqui, ó. Tá? Ele quer nessa ordem aqui. Primeira normal, segunda normal, terceira albina. O que eu vou fazer com essas 3 probabilidades? Uma excluiu a outra? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 3/4 da chance da primeira filha ser normal, 3/4 da segunda filha ser normal, 1/4 da terceira filha ser albina. E vou multiplicar. 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, é 9 sobre 64 é a chance desse casal ter 3 crianças, tá? Filhas não, crianças, né? Nessa ordem. A primeira e a segunda normal e a terceira albina. Beleza? Entenderam? E agora a letra B.
Vai ter que ser obrigatório assim? Não. Pode ser normal, normal, albina, normal, albina, normal. Pode ser albina, normal, normal. Pode ser... Tem várias... Como é que pode ser? Então, vamos lá. Pode ser, a letra B, como não tem ordem definida, pode ser normal, normal, albino. É uma possibilidade. Ou pode ser assim, ou assim. Olha lá, hein? Normal, albino, normal. Ou pode ser como? Outro arranjo. Albino, normal, normal. Então, tem quantas formas aqui? 3. Então, eu vou calcular essa aqui. Depois eu calculo essa. Depois eu calculo essa. Tá? E o que é que eu faço? Eu posso. Né? Então, vamos lá. Podemos chegar ao resultado calculando a combinação. Pode ser assim, ou assim, ou assim. Então, 3. Aliás, assim, e assim, e assim. Então, 3 vezes 9 são 3 combinações. 3 vezes 9, 27, sobre 64. Multiplique seu número de combinação possível ao resultado do item. Ou então podemos usar essa fórmula aqui, um pouco mais complicada. Aqui é mais simples, tá? Eu fazer a fatoração aqui de 3, né? Pelo número total de descendentes, que é 3, tá? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 2 vezes 1, que é o total de descendentes, 3 crianças, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E aqui eu vou 2, tá? Então, 2 normais, tá? Vou fatorar, 2 vezes 1, 2, e 1 albino. 2 vezes 1, 2. Então, vou cortar aqui, vai ficar quanto? 3. Certo? O que é que eu vou fazer com esse 3? Tá? Então, já passou para cá. Então, vai dar esse resultado, esse 3 combinações aqui possíveis, foi o resultado que eu fiz para uma só. Eu fiz na parte anterior. Normal, normal e albino deu quanto? Deu 9 sobre 64, eu vou multiplicar. Tá certo? Então, cuidado com isso aqui. Quando ele especifica a ordem, é só uma coisa, só faço uma conta. Se ele não especificar a ordem, eu tenho que pensar de quantas maneiras pode acontecer aquele evento. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Outro exemplo. Um casal de heterozigoto paqueratose. Heterozigoto paqueratose. Sabendo-se que essa doença apresenta caráter autossômico, quem é doente é dominante, então pode ser homozigoto ou heterozigoto. Qual a probabilidade de terem 5 descendentes, sendo 3 doentes e 2 normais, não importando a ordem? Então, aqui, o cruzamento entre 2 heterozigotos, primeira lei de Mendel, 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo. Então, 3 com queratose, dominante. Então, vou pegar 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, 27 sobre 64. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E 2 normais. Normais é recessivo, então 1/4 e 1/4. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. Aí eu vou pegar 1 vezes 27, somar o numerador, multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. 16 vezes 64, 1024. É a resposta para essa pergunta aí. Certo? Então, olha lá. 27 sobre 64. Certo? Só que são 5 descendentes. Não importa a ordem. Então, eu vou usar a regra lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5, fatorar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Tá? E aqui, 3 vezes 2, 6. Por que tem 3 aqui? Porque são 3 com queratose e 2 normais. Tá? 6 vezes 2, 12. E vou achar o que aqui? 10. Vou cortar aqui, tá? E vai dar 10. Aí eu vou pegar aquele resultado que eu obtive e vou multiplicar por 10. Tá? Então, eu tinha dado 27, cadê? 27 sobre 1024, multiplicando por 10, que estão todas as possibilidades, e vou ter, então, 270 sobre 1024. Ok?